Tudo bom, pessoal? Nosso projeto esse ano faz uma homenagem ao escultor Franz Krajber, que está completando 100 anos do seu nascimento. O Franz Krajber, que é polonês, mas adotou o Brasil como pátria, ele foi um dos primeiros ativistas ecológicos. Então ele usava muito o trabalho dele como uma ferramenta de conscientização, né, com relação à queimada, ao desmatamento. E para quem não conhece, o trabalho dele era muito interessante porque ele pegava árvores, pegava raízes de árvores que já tinham sido mortas por queimadas, por devastação, e transformava essas raízes de árvores em esculturas lindas, monumentais. Inclusive vocês vão ver aí algumas dessas esculturas para que vocês saibam exatamente como é que era o trabalho dele. Então eu quero convidar vocês para que a gente venha fazer uma imersão através do olhar das crianças de escolas públicas de Atibaia, como que elas viram o trabalho e como que o trabalho do Franz Krajber interferiu no trabalho das crianças. Vamos lá? As crianças que participaram esse ano, elas são alunas de duas escolas públicas da rede municipal de ensino daqui de Atibaia, da escola Gilberto Santana e da escola Valda Paulino. Ambas as escolas são de áreas rurais, então a gente achou muito interessante para que as crianças exercitassem o olhar do Franz Krajber naquele entorno da onde elas moram, porque ali, em volta delas, tem muita árvore, tem muita queimada. É um local rural onde ainda, infelizmente, se usa muito a queimada para limpeza, né, de pasto, limpeza de terreno. Então, primeiro foi proposto para as crianças praticar o olhar do Franz Krajber com relação a essa natureza morta, com relação às árvores que estão mortas, e ver naquilo que está jogado fora, que está morto, que está descartado, um valor. Porque aí a gente transpôs isso daí para a consciência das crianças, no sentido de que aquele entorno delas tem um valor, precisa ser valorizado, precisa ser mantido, precisa ser preservado. Um segundo conceito que a gente quis trabalhar com as crianças é que o Krajber, ele pegava esses galhos, pegava essas árvores e ele buscava a harmonia que já existia ali. Ele interferia muito pouco nisso. Então nós pedimos nós primeiro formamos grupos de 5, 6 crianças para trabalharem em grupo. E aí nós pedimos para que cada um deles trouxesse um galho, um pedaço de árvore, alguma coisa que estivesse próximo da casa deles. E através desse exercício de grupo, a gente abordou o conceito da harmonia das diferenças, porque cada criança trouxe um galho diferente, uma árvore diferente, umas trouxeram galhos grandes, outras trouxeram galhos pequenos. Então qual foi o exercício, o primeiro exercício na produção das esculturas? Para que eles harmonizassem essas diferenças. E isso a gente projetou no sentido social de que as diferenças são importantes, que a gente deve respeitar. E mais do que isso, a gente deve crescer com as diferenças. Porque quando eu fico perto de quem só pensa igual a mim, eu não saio daquilo, eu não evoluo, a minha visão vai ser sempre a mesma. Então as crianças desenvolveram um trabalho de harmonização dessas diferenças, montando esses galhos uns nos outros, até que o conjunto tivesse uma harmonia interessante. Um outro conceito interessante que a gente abordou durante o trabalho com as crianças foi a questão da influência, né? As crianças juntaram aqueles galhos, desenvolveram uma escultura, e essa escultura ganhou uma harmonia, né? Você vê aqui que tem um galho que dá para lá, outro que dá para cá, dois que vazam para os lados. Ou seja, esse conjunto foi harmonizado para que as diferenças ficassem em convívio, né? Um convívio harmônico. A partir do momento que a gente chegou aqui e colocou uma tinta vermelha, por exemplo, essa harmonia sofreu uma influência dessa tinta e, obviamente, desequilibrou a peça. Então, durante esse processo, a gente abordou o conceito social da questão de quando nós
pessoas, estamos centrados, harmonizados, estamos em paz e deixamos que más influências interfiram nesse nosso equilíbrio. Então até a gente dava o exemplo para as crianças de que na hora do intervalo eu estou sossegado lá, aí vem um amiguinho meu e fala assim, ô, vai lá dar um tapa naquele outro menino lá para a gente tirar sarro dele, para a gente brincar com ele, aí todo mundo dá risada. Eu estou tranquilo lá, de boa, daqui a pouco eu pego, dou ouvido para essa má influência, vou lá, dou um tapa na cabeça do menino, e aí o que acontece? Arrumo uma briga, vou para a diretoria, e o cara que me influenciou a fazer a coisa errada está de boa, não aconteceu nada com ele. Então eu usei esse exemplo, no caso, projetando a questão como a cor desequilibrava o conjunto, da mesma forma como as más influências nos desequilibram e levam a gente a fazer coisas que a gente não deve fazer. Desde o começo, o projeto Criança, ele usa a arte, o fazer artístico, como uma ferramenta de conscientização. Através da arte, a gente procura trazer conceitos para as crianças que sejam conceitos bacanas, que tragam valores interessantes, que aumente a autoestima das crianças, que de repente aumente o convívio deles, né? Então esse foi um terceiro conceito que a gente desenvolveu durante o trabalho das esculturas. Outra característica interessante do nosso projeto é que desde o início ele se preocupa em ser o mais inclusivo possível. Durante o trabalho com os professores, com as crianças, eu sempre estou acompanhado de um intérprete de Libras, independente de haver necessidade ou não, né? Aqui, na parte expositiva, a gente tem um painel que conta a história do Franz Kreisberg. A gente conta aqui também como foi desenvolvido o trabalho com as crianças, e todo esse conteúdo, ele está aqui do lado, em braille. Assim como todos os trabalhos têm uma legenda descritiva em braille. A gente também tem disponível aqui uma audiodescrição, e o local que a gente desenvolve a exposição é sempre um local que tem acesso locomotor, é um local onde tem piso tátil. Então o nosso projeto busca muito essa inclusão sempre. Como a gente, durante esse trabalho, as crianças conviveram muito com a questão da natureza, o trabalho do Franz Kreisberg estava totalmente ligado à natureza, ele gostava de se isolar na natureza. É interessante ver o resultado do trabalho, porque mesmo não sendo uma busca figurativa, tem trabalhos que lembram a gente como se fossem animais, tem trabalhos que parece que eles trazem dentro no resultado deles alguma coisa de indígena. E isso não foi proposital, isso foi algo que foi aparecendo no processo. Então, os trabalhos acabam tendo uma carga de realidade que veio do exercício da ideia, né, que o Kreisberg tinha. Ou seja, a ideia da natureza, a ideia da fauna, a ideia da preservação. É interessante como tudo isso impregnou o trabalho das crianças e o resultado final. Bom, se você que está me vendo agora nesse vídeo é daqui de Atibaia, ou está próximo de Atibaia, e ainda é o mês de novembro de 2022, faço aqui um convite para você vir conferir de perto a nossa exposição. Se você não é de Atibaia e também está vendo esse vídeo um pouco depois, porque ele está no nosso site, eu espero que você tenha gostado do que você viu. Eu espero que você acompanhe nosso trabalho aqui no site, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Projeto Arte Criança. Um grande abraço, obrigado.